Muito bom dia a todos. Eu, no início, quero agradecer a coordenação do curso de pós-graduação pelo convite para essa apresentação, tratando desse tema, geodiversidade do patrimônio cultural do Brasil. De início, acho que seria importante algumas definições, em termos de alguns conceitos relacionados com o tema, e um deles é este, que tem a ver com o chamado patrimônio cultural. O patrimônio cultural, no caso, entenda-se aqui o envolvimento ou conjunto de bens materiais, eles têm a sua importância e, de alguma maneira, então, eles se encontram inscritos em livros que são chamados de tombo e são identificados pelos seguintes segmentos: o arqueológico, paisagístico, etnográfico, histórico e o que tem a ver com as belas artes e artes aplicadas. Dentro desse conceito do patrimônio cultural, nos interessa essa conexão com a geologia. No caso, é importante destacar que essa conexão se dá pela presença da pedra nestes itens que compõem este patrimônio. Bom, então a gente pode considerar que, no conjunto chamado patrimônio cultural de uma determinada região, considerando a pedra presente, nós podemos identificar o chamado patrimônio geológico natural e, por outro lado, o patrimônio construído, que é também identificado como patrimônio cultural construído ou, em algumas situações, é até identificado como patrimônio geológico construído. Então, nos atendo apenas a essa parte do patrimônio cultural construído, o que é o ponto central da nossa apresentação, nós podemos dizer que ele será sempre identificado como tal, considerando esses segmentos: o arqueológico, o histórico e o segmento das belas artes principalmente das belas artes, né? O Carcavilla, ele tem uma definição muito interessante, que diz que deve ser sempre interpretado como patrimônio cultural, né, em conexão com a utilização de materiais pétreos, todos aqueles itens que resultam de um processo de criação pelo homem, né? Então, se ele diz, ele dá o exemplo desse machado pré-colombiano, ele não é importante, ainda que seja de pedra, mas o valor deste machado se dá pelo trabalho que o homem desenvolveu a partir daquele material pétreo, né? Então, o machado é considerado patrimônio cultural. E, por extensão, a gente pode dizer que todas aquelas edificações, monumentos, enfim, que se valeram dos materiais pétreos, podem ser identificados, então, como elementos do patrimônio cultural. Eu trouxe aqui alguns exemplos de algumas imagens retratando um pouco essas situações, né? Do chamado patrimônio cultural arqueológico, do patrimônio cultural histórico ou de belas artes, com a utilização dos materiais pétreos. Então, nós temos a utilização da pedra e dos pigmentos na parte arqueológica, a utilização dos materiais pétreos em monumentos e edificações, e a utilização dos materiais pétreos na produção de arte escultórica. Um segundo conceito importante é o da geodiversidade. Então, geodiversidade tem a ver com diversidade natural, em termos de materiais pétreos, para uma determinada região ou um território. Quando nós estamos trabalhando com a questão do patrimônio cultural, né, nós podemos dizer que tanto o geológico natural quanto o cultural, no caso construído, eles podem constituir-se em reflexos de uma geodiversidade. Isso levando em conta que essa geodiversidade ela pode ser tanto autóctona ou alóctona, né? Ou seja, os materiais que foram, para o caso do patrimônio cultural construído, os materiais que foram utilizados para as edificações, para a produção de uma série de itens, enfim, de bens, se eles são da área onde eles se encontram, eles são autóctones.
mas nós vamos observar que, volta e meia, algum material de fora, alóctone, que não reflete a geodiversidade local, foi aplicado numa edificação ou na produção de algum bem. Bom, e por último, dentro dessa linha dos conceitos, é claro que se eu tenho elementos do patrimônio cultural construídos com a utilização da pedra, que se valeram da pedra, a pedra está transferindo para todos esses elementos uma série de informações geológicas que nós podemos chamar de geomemória. Então, se nós estamos tratando de bens do patrimônio cultural na parte histórica, na parte das edificações e monumentos, por exemplo, né, a gente pode dizer que, além da memória histórica que aquele bem tem consigo, ele também passa a ter, a partir do momento da utilização da pedra, ele passa a trazer consigo uma geomemória. Essa geomemória, na verdade, ela pode ser observada em diferentes situações. Então, por exemplo, em mapas antigos, perfis, enfim, como estes daqui do Barão mais Velho, nós temos aqui um registro de versões, vamos dizer assim, em determinados momentos, e hoje esses documentos trazem, né, ou fazem parte de uma geomemória do ponto de vista de conceitos, por exemplo. Mas eu posso também imaginar que, na aplicação de um determinado material numa edificação histórica, como esta aqui de Ouro Preto, onde foi aplicado um quartzito da região, refletindo a geodiversidade autóctona, esse quartzito ele tem uma história, ele está inserido numa estratificação, enfim, ele tem um nome, essas informações todas fazem parte dessa geomemória que está sendo transferida para este monumento. Como também a gente pode falar em geomemória para esse mármore, né, aplicado em revestimento de pisos. Eu trouxe um exemplo aqui do Rio de Janeiro, mas também, né, em Portugal é muito comum, pela presença, por exemplo, desses fósseis. Então, esse calcário ele traz consigo uma memória, a sua história está contada aqui. Quer dizer, eu posso me valer dessas aplicações para, de certa forma, isso pode ser uma contribuição, inclusive, para a transferência de conhecimento na área de geociências. Bom, a gente pode também dizer que, do ponto de vista do Brasil, do seu patrimônio cultural, né, ele está presente principalmente em edificações e monumentos históricos. Essas edificações e monumentos históricos, por sua vez, elas se encontram normalmente distribuídas ao longo da costa, onde se encontram, por sua vez, os mais importantes sítios históricos do país. E o que nós podemos observar é que, de norte a sul, tá, há uma variação em termos dos materiais que foram aplicados, refletindo as geodiversidades locais. Né? Então, nós podemos perceber que, tratando o país do ponto de vista de regiões, se a gente considera da região sudeste, sul, nordeste, norte, centro-oeste, há uma certa identificação, né, de materiais para cada uma destas regiões. Aqui eu coloquei isso no mapa, que fica mais fácil de a gente visualizar. Então, nós talvez podemos dizer que há um certo predomínio, né, de rochas sedimentares nas aplicações históricas do patrimônio cultural das regiões norte, né, enquanto que nas aplicações da região nordeste também observamos um predomínio de materiais sedimentares, mas de composição diferente, né? Nós vamos observar que os calcários, calcarenites, predominam nestas áreas. Os outros materiais são praticamente inexistentes. Enquanto que nas regiões sudeste e sul, nós vamos observar rochas metamórficas predominando, principalmente na sudeste, né? E em direção à região sul, voltamos a observar a presença de granitos, né, principalmente na região das Missões. Mas também estão lá outros materiais, nós vamos ver que tem
granitos e gneiss. Então, essa seria uma distribuição, né, dos materiais pétreos que foram aplicados no patrimônio cultural do Brasil. Bom, como um exemplo dessa chamada geodiversidade autóctona, para o caso de Minas Gerais, nós podemos observar o seguinte: temos aqui o mapa geológico de Minas, comportando, né, sítios históricos que se encontram na região de Diamantina, Cerro, na região central, né, o quadrilátero ferrífero, e os sítios que estão na região sul, no campo das vertentes. O que nós vamos observar? Há uma certa variação em termos dos materiais que foram aplicados, observando que exatamente a geodiversidade autóctona, né? Quais são os materiais que estão presentes naquelas áreas. Então, a gente pode dizer que para a região do Espinhaço, para a região dos sítios históricos do Espinhaço, predominavam os quartzitos e os xistos verdes, enquanto que na região central nós vamos observar os quartzitos, mas aí o destaque seria talvez para a pedra-sabão e para gneisses e granitos. E para a região do campo das vertentes, há uma certa repetição, né, desses materiais, mas todos materiais locais, né? Então, aqui a gente tem um exemplo muito interessante para dois sítios, que é a região do Colégio Caraça e a cidade de Ouro Preto, inseridos, né, exatamente do ponto de vista geológico, em áreas com o predomínio de rochas quartzíticas. O que nós vamos observar é que boa parte, mais de 90%, das construções históricas nessas duas áreas, elas se valeram de materiais pétreos, como quartzitos e xistos, refletindo bem essa geodiversidade autóctona. Bom, em algumas situações é possível, inclusive, comprovar, né, essa geodiversidade autóctona. Isso se dá a partir da identificação de antigas áreas onde esses materiais foram extraídos. Isso é muito raro, isso é muito difícil de ser observado, mas existem alguns exemplares. Aqui eu tenho o caso, por exemplo, de uma área na região de Ouro Preto, que ainda se encontra em processo de extração, e onde se pode perfeitamente comprovar, né, a fonte, a origem desse material. Um outro exemplo, já para a região do Cerro, onde a gente observa as antigas áreas de extração de xistos, com carbonato, silicita xisto carbonático, que foi utilizado em algumas produções na região do Cerro, e a utilização da pedra-sabão já para a região de antigas áreas, para a região de Congonhas, e quartzitos também na região de Ouro Preto. No caso, por exemplo, de Belo Horizonte, quando da construção da cidade, hoje nós já não temos mais vestígios dessas antigas áreas, por conta do crescimento da cidade, da ocupação dessas áreas. Então, nos resta só informações como estas, né, obtidas a partir de uma pintura que retrata a pedreira Prado Lopes, ou de áreas de extração de gneiss na cidade do Rio de Janeiro, que também estão hoje, são áreas praticamente ocupadas, né, e cujas imagens a gente consegue obter a partir dessas pinturas. No caso, essa daqui está lá no Palácio Imperial de Petrópolis. Bom, vamos ver então alguns exemplos, né, desses tipos de geodiversidade, tipos de materiais que foram aplicados. Qual é essa geodiversidade, né? Eu separei grupos de rochas e vamos começar pelos arenitos. Os arenitos, nós vamos encontrá-los, como eu tinha colocado, com muita frequência na região norte, mas também existem aplicações de arenitos na região nordeste, como no caso de algumas construções em Alagoas, em especial na região de Penedo, onde também a gente tem uma informação da área de extração dos arenitos aplicados em monumentos na cidade de Penedo, né? Aqui a gente tem exemplos da aplicação dos arenitos em Salvador, mais um exemplo da região de Penedo, e no caso destes arenitos se tem a informação das suas áreas, de onde foram extraídos, né, da região ali do Recôncavo baiano. Indo para o norte, né, nós temos um exemplo muito interessante da aplicação de arenitos ferruginosos,
Aqui a gente tem ainda vestígios de áreas de onde eles foram extraídos, e aqui um exemplo de aplicação desses elementos na fortaleza de São José de Macapá. Mas também a gente vai encontrar rochas heleníticas que foram utilizadas nas construções antigas, principalmente aqui, o exemplo mais importante, no caso do Rio Grande do Norte, que é o Forte dos Reis Magos, lá em Natal. E no sul, né, como nós já havíamos dito anteriormente, a presença dos arenitos em construções na região das missões jesuíticas. Então, aqui a gente tem belos exemplos, no caso aqui da região de São Miguel. Voltando para o norte, nós vamos encontrar arenitos aplicados na construção do Teatro de Manaus, mostrando uma série de problemas, né, de degradações, mas mantendo aquela distribuição, né, das rochas areníticas do norte. E mais um exemplo da aplicação de arenitos já na região sudeste, no caso, a utilização do chamado arenito Tararé, numa edificação importante da cidade de São Paulo, que é o Teatro Municipal. Aqui a gente vê uma combinação de uma rocha, de um arenito com um granito. Calcários e mármores. Calcários e mármores, em especial os calcários, eles foram muito utilizados nas antigas edificações do Nordeste, né, então, refletindo bem aquela geodiversidade local, né, tanto na região de João Pessoa, na Paraíba, neste caso o convento de São Francisco, a pedreira localizava-se nos fundos do convento. A região de Cabedelo tem um belíssimo exemplo para a utilização dessas rochas. Pernambuco, nas várias edificações em Pernambuco e também em Salvador, nós vamos encontrar sempre esses calcarenitos com seixos de quartzo, fossas, né, e essas rochas com essa matriz calcária. Né. Aqui um outro exemplo desses materiais calcários, como é o caso aqui em Recife, em Olinda, né, em Recife e Olinda, refletindo bem essa geodiversidade local, como ainda a gente tem aqui um outro exemplo, né, em Sergipe, da aplicação desses materiais. Né. Essas duas construções estão em São Cristóvão, e esse conjunto é, inclusive, identificado como Patrimônio Cultural da Humanidade. Dos granitos e gneiss, nós temos a cidade de Belo Horizonte como um bom exemplo, né? Todas as construções do início, do final do século XIX, do início do século XX, quando da construção da nova capital, o material que foi mais empregado é o gneiss, né? Existem algumas aplicações de calcários locais, mas o que predomina são os gneiss. Os gneiss migmatíticos. Né? Vamos encontrar gneiss também em aplicações no sul do Brasil, na região de Florianópolis. Há aqui uma discussão se esses materiais poderiam ou não ser provenientes da região do Rio de Janeiro, que se assemelham muito a gneiss do Rio. E na cidade do Rio de Janeiro, nas construções históricas e também na pavimentação, né, nós vamos observar a utilização muito frequente dos gneiss, como é o caso chamado gneiss do leptinito, que nós temos 3 exemplos dessas aplicações, e também um outro gneiss que é bem diferente do leptinito, que é o facoidal, né, que se caracteriza pela presença desses grandes cristais de feldspato, quase sempre com essa pronunciada orientação. Um outro exemplo aqui da utilização desse chamado gneiss facoidal, que é o cemitério São João Batista. Mas também vamos ver a utilização de granitos e gneiss em algumas cidades históricas do Rio. Aqui nós temos o caso de Paraty, mas com uma série de problemas relacionados a degradações, mas também poderíamos observar em outras cidades, como Vassouras, enfim. E um exemplo, né, da aplicação de granitos para Minas Gerais, que não foi muito comum. No caso aqui eu trouxe o frontispício de uma capela próxima aqui de Belo Horizonte, que está na região de Lobo Leite, mas também existem
exemplos de aplicações do granito aqui em Minas, na cidade de Prados e no distrito de Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto. A pedra-sabão também é um material muito aplicado, principalmente na região mais central de Minas, Ouro Preto, refletindo bem a geodiversidade local. Nós não vamos observar esse material, muito raramente, né, ele aparece em aplicações que saem fora dessa região central de Minas. Aí eu estou me referindo a Ouro Preto e Congonhas. Mas reflete bem uma geodiversidade mineira. O quartzito, né, como eu já havia dito, é um material que foi muito empregado nas construções históricas, tanto da parte norte, central e a parte sul, principalmente no estado de Minas Gerais. Os xistos também foram muito utilizados, de novo voltamos para Minas Gerais, eles estão presentes em todos os sítios históricos do estado, tem uma variação grande em termos de composição mineralógica, mas todos estão aí no campo dos chamados xistos verdes, né, como rochas metamórficas de baixo, início de médio grau. Né? Então nós vamos encontrá-los em São João del Rei, em Diamantina, em Tiradentes, em Ouro Preto. Então, são muito frequentes. Assim como também na região do Cerro, aqui com uma característica à parte, porque eles são ricos em carbonatos. Muito bem. Mas também a gente encontra exemplos, né, ou a presença de materiais que refletem uma geodiversidade alóctona presentes em diversos sítios históricos do Brasil. No caso, por exemplo, Brasília é um bom exemplo. Brasília, as construções históricas foram em todas elas se utilizou um mármore que não é da região central, região centro-oeste, que é um mármore que foi durante muito tempo explorado na região do Rio de Janeiro, na região de Italva. Então, reflete uma geodiversidade alóctona. Assim como calcários que foram utilizados, calcários portugueses que foram utilizados em edificações na região norte, na região, aqui no caso, a Igreja de Santo Alexandre, em Belém, ou em pisos, né, em diversas cidades brasileiras, no Rio de Janeiro, Salvador, são materiais, brechas, né, a brecha da Rábida, que está presente em muitas dessas edificações históricas, mas que refletem uma geodiversidade alóctona, como aqui mais um exemplo da aplicação de calcários portugueses em revestimentos externos, em construções na cidade de Salvador, por exemplo. Né? E temos aqui, não podemos deixar de mencionar, a presença de mármores italianos, né, que foram muito utilizados na arte funerária. Né? Eles estão presentes em diversos cemitérios do Brasil, Salvador, aqui o caso do cemitério São João Batista do Rio, cemitérios paulistas, aqui em Belo Horizonte, no cemitério do Bonfim. E, por último, né, destacar a utilização de mármores italianos e portugueses em antigas edificações, principalmente na Bahia. Né? Então, aqui nós temos alguns exemplos, ou, no caso, um exemplo, que é o engenho da freguesia, onde a gente observa em seu interior a utilização desses materiais, o que reflete o poder econômico que existia, vamos dizer assim, nessa altura, para se poder trazer esse material de fora. Também aqui mais um exemplo, né, de geodiversidade alóctona, que é a utilização do granito na produção de arte escultória, quer dizer, então não foi só o mármore, mas o granito é bem mais raro, mas foi utilizado na arte escultória de itens que se encontram no Brasil. Bom, finalizando, eu gostaria de destacar, chamar a atenção de todos para a importância do papel do geólogo no cuidado desse patrimônio cultural. Lembrando sempre que geólogo não é conservador, mas geólogo é quem entende da pedra. Então, eu trouxe aqui uma sequência de slides que mostram aonde, como, né, qual é o papel do geólogo nesse processo que tem a ver com a identificação dos materiais, com a conservação, a preservação desse patrimônio cultural. Né? Então, normalmente,
nós podemos imaginar que os geólogos têm um trabalho fundamental na identificação dos materiais, e vai lançar a mão de métodos não destrutivos para isso. Num segundo momento, ele tem um papel importante porque ele conhece, ou de alguma maneira ele vai buscar localizar as antigas áreas de extração. O papel do geólogo continua porque, se nós estamos preocupados com a conservação, ele que tem a capacidade para a identificação das degradações, ele que pode, em determinados laboratórios, realizar ensaios, e é ele quem, de certa forma, então, pode produzir diagnósticos e apresentar soluções que vão ser colocadas em prática pelo conservador. Então, na verdade, é bom lembrar sempre que conservar, para preservar memórias de história geológica, é um trabalho interdisciplinar, do qual participa certamente o geólogo. Nesse quadro, a gente pode perceber que existem vários profissionais envolvidos, e é claro que, do ponto de vista do patrimônio cultural, é importante se estabelecer a significância nos valores desses monumentos, mas a identificação dos problemas, a apresentação de diagnósticos e soluções, ela vai estar a cargo de uma equipe que normalmente, ou que deveria ser liderada por um geólogo, e uma vez que esses diagnósticos e soluções são levantadas, isto é repassado para uma equipe seguinte, que é coordenada pelo conservador, restaurador, para que ele tome providências. Bom, eu deixo aqui algumas referências de trabalhos que contêm informações sobre essa geodiversidade, sobre os materiais pétreos aplicados nas construções históricas, enfim, nos monumentos do Brasil e de Minas. Trago também algumas informações sobre processos, agora não só sobre as aplicações, mas também sobre processos de degradação envolvendo esse conjunto. Eu, então, agradeço mais uma vez pelo convite e agradeço pela atenção de todos vocês. Muito obrigado, bom dia.